Então tá, a gente vai começar, vamos terminar o assunto ali das eudicotiledôneas. Eu vou compartilhar minha tela. Vou compartilhar. Começamos a compartilhar, então a gente vai aqui para o nosso terminar o nosso assunto. Então, como é que funcionou? Então, na aula passada, a gente entrou no maior grupo das angiospermas, que são as eudicotiledôneas, e a gente viu que a gente divide as eudicotiledôneas em dois grandes grupos. Um que a gente chama de rosídeas e outro que a gente chama de asterídeas. Então, rosídeas, geralmente, são as plantas com flores de alipétalo, ou seja, pétalas livres entre si. Chama rosídea porque o principal representante é a rosa. Então, lembra, a rosa tem as pétalas todas soltas entre si. E o outro grupo, que é o último e é o mais derivado, que são as asterídeas, que aí a gente encontra a corola do tipo gamopétala. As rosídeas, dentro das eudicotiledôneas, é o maior grupo. E a gente divide elas em dois outros grandes grupos. Então, a gente tem Eurosídeas 1 e Eurosídeas 2. Eurosídeas 1 ou Fabídeas, porque lá dentro a gente tem a principal família representativa, que é Fabaceae. E o outro grupo é Eurosídeas 2 ou Malvídeas, que é uma outra família que é bem representativa do grupo, que é Malvaceae. E entre esses dois grupos, a gente tem uma ordem muito importante, que é a ordem Myrtales. Myrtales, a gente tem aqui dentro a família Myrtaceae, que é a família da goiaba. Então, na hora que a gente pega a ordem como um todo, eu tenho 14 famílias aqui dentro, com cerca de 9.000 espécies. E aí a gente tem algumas características que vão formar essa ordem Myrtales, que posicionam ela entre Rosídeas 1 e entre Rosídeas 2. Ela não se encaixa nas Rosídeas 1 e nem nas Rosídeas 2. Ela está ali entre as duas. Quais são essas principais características da ordem? Caule com floema interno. Então, lembra, quando a gente estuda anatomia vegetal, a gente entende que o câmbio ele produz floema para fora, xilema para dentro. Nesse caso, ele produz o xilema para dentro e o floema para dentro também. Então, a gente fala que o caule é com floema interno. Quem fez prática de anatomia provavelmente deve ter cortado o caule de goiaba para ver esse tipo de característica, o floema para o lado de dentro ali do câmbio. Então, provavelmente fez corte de caule de goiaba para ver esse tipo de característica. Os elementos de vaso têm perfurações fimbriadas, pode ter ou não estípulas pequenininhas, na maioria das famílias não tem. Flores com hipanto. O que é o hipanto? Então, lembra lá da morfologia vegetal. O hipanto é quando eu tenho plantas com flores com ovário ínfero ou semiínfero. Ínfero é porque ele está para baixo do receptáculo floral. Então, lembra, receptáculo é aquela estrutura que a gente tem as partes da flor inseridas. Sépala mais para fora, pétala mais para dentro, estames mais para dentro, e geralmente o gineceu está bem no centro da flor. O ovário, ele está para baixo desse receptáculo, então ele está para baixo dessa estrutura, ou ele está no meio. E o que é o hipanto? Quando eu tenho a parede do ovário se juntando, se fundindo com a parede do receptáculo. E aí forma uma estrutura maior que a gente chama de hipanto. Isso vale para ovário ínfero ou semiínfero. Os estames são curvados no botão, então na hora que eu tenho o botãozinho de flor, os estames eles já têm o tamanho dele final, só que eles estão curvados. Na hora que a flor abre, o filete, ele estica. Então, ele deixa de ser curvado e estica. Folhas simples e opostas na maioria dos casos. A gente tem todas essas famílias. Lupisiaceae, Myrtaceae, Melastomataceae, Mimicilaceae, Combretáceae, Litraceae e Onagraceae. Se a gente estiver estudando aula para engenharia florestal, a gente iria estudar Lupisiaceae, Myrtaceae, Melastomataceae, provavelmente até entraria ali uma Litraceae no meio. Porque aqui eu tenho representantes de plantas com importância econômica na área florestal.
nos demais grupos, como a gente está dando aula para agronomia, a gente vai focar na família Myrtaceae, porque aqui eu tenho representantes com importância econômica, sem ser na área florestal. Tem na área florestal também, mas é uma importância econômica para o lado agronômico. Então, a gente deixa de estudar o Rickettsiaceae, Melastomataceae aqui. A gente vai estudar, vai focar aqui em Myrtaceae. Por isso que eu sempre falo, quando eu tenho alunos de outros cursos na turma, eu sempre falo, florestal, tem que fazer florestal. Agronomia com agronomia. Porque a gente acaba, a mente é a mesma, mas o foco nas famílias acaba sendo um pouquinho diferente para uma e para outra. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem 3 aulas de monocotiledôneas para agronomia. Para florestal é uma só. Para eles não tem a importância econômica para o lado florestal. Só para vocês terem uma ideia do porquê que eu gosto que os meninos façam cada um na sua turma. Na hora que a gente pega a Myrtaceae, a gente tem uma série de características, baseado basicamente em todas aquelas da ordem, que são as pontuações areoladas, o plano interno, o hipanto e por aí vai. Na hora que a gente pega para a Myrtaceae, que é uma família muito próxima de Rickettsiaceae, a gente tem a presença de terpenos. E aí os terpenos são uma substância que dá aquele cheiro característico que a gente encontra na goiaba. A gente tem uma série de óleos essenciais aqui na família. Então, pense no cheiro da goiaba, no cheiro do eucalipto também, que faz parte dessa família. Então, lembrem disso. E aí, a família Myrtaceae, goiaba, eucalipto, pitanga, jabuticaba e outras frutíferas ali, além do eucalipto. A gente tem 144 gêneros e 3.100 espécies. É uma família muito grande, que, de um modo geral, ela não é nem tão complicada de se identificar a família. Quando a gente tenta descobrir nome de espécie, por aí vai, a gente tem um pouco mais de dificuldade por ela ser enorme. Então, às vezes, a gente tem especialistas no gênero Myrcia, Myrciaria, Eugênia e assim por diante. Só para vocês terem uma ideia de como se trabalha a taxonomia. Na hora que a gente pega Myrtaceae, características muito fáceis de se ver. Primeiro, folha oposta, margem, folha simples, oposta, margem inteira. O que é a margem inteira? A borda da folha ela é inteira, ela não tem nenhuma rugosidade, ela não tem nenhuma vilosidade, nenhum ornamento ali na margem. Por isso que a gente chama de margem inteira. Uma outra característica que a gente consegue enxergar na família Myrtaceae, que nem está tão relacionada aqui nas sinapomorfias, mas é o aspecto da planta. Nas Myrtaceae, de modo geral, a gente tem aquele aspecto do tronco bastante liso, sem aquela casca rugosa, ou então aquele tronco que está descamando, perdendo aquela parte mais externa do suber. Essas são características importantes de Myrtaceae que a tornam de melhor reconhecimento, além da flor que é muito típica. Então, quais são as sinapomorfias para a família? Presença de terpenos, e esses terpenos, junto ali, eles são um composto secundário, A gente tem sempre pelos simples, tricoma simples, as folhas sempre com margem inteira, e a tal da pontuação translúcida. Por que eu estou falando dessa pontuação translúcida? Quando a gente corre chave, e é uma coisa que a gente vai fazer só quando a gente voltar nas aulas presenciais, vocês vão ver que essa é uma característica muito importante. O que essas pontuações translúcidas? É quando eu pego a folha e coloco ela contra a luz, e enxergo um monte de pontinhos meio que transparente, descolores, ou seja, sem cor. A gente enxerga essa folha toda pontuada. Isso é muito característico de Myrtaceae. Tanto é que logo a gente chega na resposta da chave quando a gente enxerga esse tipo de característica. E a gente tem uma série de compostos aromáticos. Lembre do eucalipto, que é uma planta super cheirosa. E esse daqui é o padrão da flor. Então, na hora que a gente pega as flores de Myrtaceae, elas também são muito típicas. Então, a gente tem lá as flores, elas sempre têm as pétalas livres, o ovário é ínfero, porque ela é uma Myrtaceae, e a gente tem uma quantidade absurda de estames. Então, a gente tem um monte de estames. Então, olha aqui, a gente sempre tem essa quantidade. Olha aqui a folha,
sempre oposta, ó, uma, duas, né? 2 folhas por nó. Olha como ela é com a margem inteira. Essa é uma característica bem típica ali de mirtácea. Eu vou ver se eu consigo fazer o vídeo, né? Deixa eu passar um videozinho para vocês. Eu não vou nem descompartilhar a tela. Vamos ver se vocês conseguem enxergar. Eu vou mostrar um videozinho. Depois vocês me avisam se vão escutar o áudio ou não, tá bom? Sobre a goiaba. Meio devagar hoje. Espera que ele tá lento, ele vai. Acho que agora vai. Agro, a indústria riqueza do Brasil. Goiaba é agro. A goiaba é nativa das Américas. Rica em fibras e vitamina C, ela movimenta a agroindústria de doces e gera renda para 6 mil pequenos produtores em todo o país. Com a goiaba, a receita anual dos pomares chega a 800 milhões de reais. A goiaba dá sabor a sucos, bolos e doces e é a nossa Julieta, eterna parceira de Romeu na deliciosa goiabada com queijo. Com as folhas, dá para fazer um chá que regulariza o intestino. E a casca e a semente são usadas na fabricação de creme para a pele. Goiaba é saúde. Goiaba é agro. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Tá na Globo. Então, na hora que a gente pega ali a goiaba, ele fala assim, faz um creme para a pele. Não sei se vocês já repararam, mas a goiaba ela tem uma textura mais arenosa. Então, a gente consegue produzir uma série de cremes, por exemplo, esfoliantes. Então, faz parte ali da composição. Então, vou voltar aqui para a aula do PowerPoint, para a gente continuar. Esse foi um dos vídeos que eu não consegui colocar aqui dentro da aula. A gente tem a jabuticaba. Então, olha o que eu falei do tronco liso. Família mirtácea tem esse aspecto do tronco liso ou soltando a casca. Na jabuticaba, a gente encontra, olha a florzinha como é muito semelhante à flor de goiaba. A gente tem um fenômeno que é bastante peculiar aqui na jabuticaba, que é um fenômeno que a gente chama de caulifloria. Caulifloria, quando as flores elas nascem diretamente no caule. Então, a florzinha nasce diretamente no caule e depois de polinizadas e fecundadas, vão virar ali o frutinho da jabuticaba. Então, a gente tem algumas frutíferas importantes. E aí, a gente também tem outro tipo de planta que também é uma mirtácea, que é o eucalipto. Então, pense, ela também tem folha simples, tem folha oposta, tem esse aspecto do tronco liso, a florzinha segue o mesmo padrão, olha o ovário ínfero aqui, e aí no eucalipto, a gente tem toda a parte de óleos essenciais, que dá para fazer N produtos com os óleos essenciais, ali a partir de moer, de extrair esse óleo das folhas do eucalipto, mas a gente também tem a parte de madeira serrada e energia. Eu vou mostrar um videozinho aqui do eucalipto, esse eu já consegui colocar dentro da aula. O eucalipto é muito odiado, seca o solo, não tem vida, é um deserto verde, detona tudo, é holopático. É difícil ouvir isso por aí. Ninguém olha para ele apenas como uma espécie, assim como qualquer outra. O eucalipto traz problema? Não. Quem traz problema é o homem, que planta um monte de eucalipto em área enorme de uma monocultura. O problema do eucalipto não é o eucalipto, é o cara que plantou o eucalipto. Na agrofloresta, o eucalipto é ouro. É barato, fácil de achar, se adapta bem no Brasil inteiro e gera muita matéria orgânica. Nosso objetivo em uma agrofloresta é atingir um ponto de equilíbrio, onde não precisa de nada de fora. Todos os nutrientes se reciclam no lugar, como uma floresta. E o eucalipto ajuda muito isso a acontecer mais rápido. Ele tem um crescimento rápido e com as podas fica fácil cobrir o solo. E solo coberto é solo úmido, não é solo seco. No curso do Sítio Semente com o João, a recomendação do plantio na linha de árvore é de 1,5.
Ou seja, a cada 1,5 metro a gente tem um eucalipto. É bem adensado, é um adensamento ousado. E na hora do vamos ver, eu acabo sempre pondo um pouquinho a mais, então fica entre uns 2 metros, 2 e pouco. Outro papel importante do eucalipto é o de criar árvores. No pé do eucalipto, a gente vai plantar árvores de semente ou muda, que tem um crescimento mais lento. Assim, o eucalipto protege essas mudinhas para elas crescerem bem. E depois que elas estiverem estabelecidas, a gente tira o eucalipto. O eucalipto funciona muito bem, mas precisa ser podado e manejado. Uma recomendação é não usar espécies criodora. Ela não é recomendada, porque ela tem um efeito meio desinfetante, que não é bom para a matéria orgânica. Mas o eucalipto ajuda muito e acelera a dinâmica da agrofloresta. Então, ao invés de demonizar o eucalipto, a gente pode olhar para ele com carinho e aproveitar suas grandes vantagens. Então, a gente consegue perceber uma outra vertente ali do eucalipto. Então, o que a gente tem ali com o eucalipto? A gente pode ter um plantio diferenciado. Então, ao invés de ser as monoculturas, que a gente tem todo aquele preconceito, toda aquela parte de malefícios do eucalipto, a gente pode tentar uma nova vertente, que hoje ela vem voltando e ela está muito em moda, que é a agrofloresta. Então, aqui a gente pode pensar nele um novo papel ali para esses sistemas agroflorestais, e isso é bem interessante. A gente também tem uma planta importante, que é a pitanga. Então, repara lá o padrãozinho de flor muito ali, típico de Myrtaceae. E aí eu mostrei para vocês pelo menos 3 frutíferas. E aí, na hora que a gente pensa em frutíferas de modo geral, a gente pensa em polpa de fruta, doce e assim por diante. E não necessariamente isso. Então, a gente pode ter um aproveitamento dessa planta com uma outra vertente. Por exemplo, no uso de cosméticos. Então, sabonete, shampoos, colônias e assim por diante. Então, a gente tem algumas plantas, pela quantidade de óleo essencial, pelo cheiro característico, a gente também tem um outro tipo de utilização, por exemplo, na indústria cosmética. Não sei se vocês sabem, mas a indústria de cosméticos é a indústria que mais cresce no mundo. Então, essa é um novo olhar para plantas tradicionalmente feitas ali, tradicionalmente utilizadas para um único fim, que é a parte de polpa. Então, a gente tem outros olhares para uma mesma planta, e isso é muito interessante. Só por curiosidade, pitanga era a fruta predileta de Dom Pedro. Dom Pedro fazia plantar pitanga por todos os jardins ali da Casa Real, que era a fruta que ele mais amava no mundo. E aí sim a gente entra nas Rosídeas 2, ou Malvídeas. Então a gente tem essas 3 ordens aqui, Brassicales, Malvalis e Sapindalis. Recebe o nome da mais típica, né? Por isso que chama Rosídeas 2 ou Malvídeas, pela ordem Malvalis, e a gente começa com ela. A gente começa a ordem Malvalis, ela tem 9 famílias, mais de 3.000 espécies. E aí a gente tem uma série de características que eu tenho certeza que às vezes pelo nome a gente não sabe, mas a gente percebe pelas características que a gente encontra em algumas plantas. Então, é uma planta que tem uma série de canais de mucilagem. Então, pensa, mucilagem é aquela baba. Pense, que planta que baba? Pense numa planta que vocês consomem que baba bastante. Vamos ver se vocês lembram. Quem tem ideia? Babosa? Não. Que vocês consomem. Comem. Que tem baba. Pode comer com frango. Bem coisa de mineiro. O quiabo. A gente tem o quiabo aqui como principal exemplo. Então, Malvaceae, por ter toda essa parte de canais de mucilagem, tem bastante mesmo. Tenho certeza que nas aulas práticas de morfologia, o professor de vocês, se foi eu com certeza, mas outro professor de vocês, deve ter trazido para vocês verem a flor do hibisco. Só para mostrar qual que é o hibisco, essa florzinha aqui, ó. O hibisco, tenho certeza que todo mundo viu na aula prática de morfo. Na hora que a gente começa a desmontar a flor do hibisco para identificar as partes, o que a gente encontra? A gente vê que a sua mão chega a ficar molhada. Ela tem uma quantidade de mucilagem bastante grande.
Sempre tem algum que fala, professora, quando eu era pequena eu comia, chupava uma florzinha para comer o melzinho dela. Esse melzinho é uma mistura dessa mucilagem com o néctar que é produzido ali dentro. Então, essa característica de ter mucilagem é da ordem Malvares. Isso a gente reflete nas demais plantas da família. E aí, o que a gente tem de principais sinapomorfias? A gente tem uma série de nectares, esses nectários têm um monte de tricoma glandular, que é ele que secreta esse néctar e a mucilagem, por isso que a gente tem uma quantidade de mucilagem muito grande, e a inflorescência sempre vem acompanhada de brácteas. Essas brácteas, se a gente pegar a florzinha do hibisco, eu vou mostrar mais para frente numa foto, para vocês verem que ele tem sépala, pétala e bráctea, ela tem uma estrutura a mais. E o padrão de flor de malvace, ele é muito típico. Então, o que é esse padrão de flor de malvace? Eu tenho os estames reunidos numa estrutura que a gente chama de ginóforo. Então, eu tenho lá um cabinho no meio da flor, de andróforo. Esse cabinho no meio da flor é o que a gente chama de andróforo, e os estames, eles estão todos reunidos aqui, olha aqueles amarelinhos. E a gente tem dentro desse andróforo passando o gineceu por dentro dele. Os estigmas aqui, o estilete passa por dentro desse canal, por esse tubo, e o ovário ali embaixo. E Malvace foi uma família que mudou bastante ao longo do tempo. Antigamente, a gente tinha 4 famílias separadas. Malvace, Bombaceae, Stercoliaceae e Tiliaceae. Depois da gente analisar a filogenia, dados moleculares, a gente percebeu que tudo isso é uma família só. Então, Malvace, ela acabou sendo uma família que era menor e que ficou muito maior, porque além de ter Malvace, propriamente dita, ela ainda foi incluída dentro dela as famílias Stercoliaceae, Bombaceae e Tiliaceae. Então, elas pertencem a uma única família. Então, quais são as principais características? A presença desse andróforo, então lembra, as florzinhas do hibisco tem esse tubo aqui que levanta o androceu, deixa ele lá para o lado de fora da flor, com os estamezinhos todos reunidos aqui. Na hora que a gente abre ali a flor, então a gente percebe pétala, sépala, e a gente encontra essa estruturinha que é uma bráctea. A gente chama isso de epicálice, ou seja, uma sépala antes da sépala, como se ela tivesse 2 verticilos de sépalas, mas é um tipo de bráctea. Na hora que a gente corta o ovário, não sei se vocês conseguem ver aqui na foto, mas chega a brilhar de tanto néctar que eu tenho aqui dentro e tanta mucilagem que eu encontro aqui na parte de dentro da flor. Além do hibisco, eu tenho plantas muito importantes aqui dentro, como as frutíferas cacau e cupuaçu. Então, a gente tem lá o cacau, as flores de cacau, elas também seguem aquele padrão das mirtáceas, que é o padrão de caule e florir, a flor nasce direto no caule. Mas eu tenho o algodão também, que é uma cultura bastante importante aqui para o estado de Mato Grosso. Reparem como a flor dele é muito semelhante à flor do hibisco, porque esse é um padrão da família Malvaceae. Então, olha lá o andróforo com os estames, a pontinha do gineceu aqui. Vou mostrar um videozinho sobre o cacau. Agro, a indústria riqueza do Brasil. Cacau é agro. Bahia e Pará são os maiores produtores do país. O cacau é amigo do meio ambiente. As lavouras convivem em harmonia com as florestas. Faz um do sistema fruto do cacau saem as agroflorestal. amêndoas, que produzem o chocolate. Hoje no Brasil, o chocolate entra em 56% de toda a produção industrial de balas e doces. Cacau dá sabor à Semana da Páscoa. Em 2016, a indústria abasteceu o mercado brasileiro com 56 milhões de ovos de chocolate. Cacau é bolo, é brigadeiro, é festa. Cacau é agro. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Tá na Globo. Então, a gente tem lá o cacau como principal, como a matéria-prima ali do chocolate, mas a gente também tem a parte da polpa do cacau, não esqueçam também. Agro, a indústria riqueza. Agora um pouquinho sobre o algodão. Agro, a indústria riqueza do Brasil. Algodão é agro. É fibra que faz
que faz o tecido, do pano, da roupa, do jeans que tá na moda. Tudo se aproveita do algodão, até o caroço vira ração para o gado. Algodão tem tecnologia. No Brasil, o produto é de alta qualidade. Em 2015, o faturamento das fazendas foi de 13 bilhões de reais. Algodão é matéria-prima, a fralda do curativo. No algodão vem o óleo que é rico em vitamina E e que deixa mais crocante a fruta. O algodão está na mesa, no banho, na cama. Algodão é conforto. Algodão é agro. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Está na Globo. Então, a gente também tem um outro produto muito importante, principalmente para a cultura aqui para o estado de Mato Grosso, que é o algodão. O cupuaçu também, mais presente na região norte, assim como o cacau, do cupuaçu também se faz chocolate. São plantas muito semelhantes. O gênero é o mesmo, que é o gênero Theobroma. Então, o gênero do cupuaçu e do cacau é o mesmo. Tem uma outra planta amazônica chamada cacauí, que é um cacauzinho um pouco menor, que também tem o mesmo potencial. Então, a gente tem potencial, por exemplo, para fazer chocolate de 3 espécies distintas, não só do Theobroma cacau, que é a mais comum. E, assim, a indústria do chocolate, ela cresceu demais nos últimos anos. Então, a gente tem um chocolate, hoje, de alta qualidade. Antigamente, chocolates de melhor qualidade eram os importados. Hoje, o chocolate brasileiro ele não perde para nenhum chocolate importado. A gente tem empresas brasileiras que trabalham com chocolate de alta qualidade também. Que aí tem a ver com outros insumos que você leva dentro do chocolate, além da própria matriz, né? Que é a semente do cacau. A gente tem o leite e assim por diante para montar esse chocolate. A gente tem as paineiras, que antigamente elas estavam na família Bombaceae. É uma planta ornamental muito comum no Sudeste. Aqui, para Mato Grosso, é menos. E das palmeiras, ela tem essa paina, viu? Lembra a paina? Muito semelhante ao algodão. Com essa paina que solta ali dos frutos, né? Ali, né? A paineira ela tem um frutão que parece mesmo cacau. E aí tem essas sementes aqui aladas. Essa paina, que a gente chama, antigamente a gente fazia recheio de travesseiro, né? Para montar o travesseiro. Antigamente era com essa paineira que se fazia isso. E essa é uma outra planta bastante comum, muito comum aqui em Sinop. Vocês pegarem todo um lado ali do Parque Florestal, é todo ornamentado com ela, né? Como parte aqui da frente do Parque Florestal. Que é essa plantinha essa espécie que chama munguba. Chama paquira aquática, é o nome da espécie. Ela era uma bombaceae. Então, se a gente pegar o padrão, ela tem um frutão que parece um cacau, é munguba ou falso cacau. E a família se chamava bombaceae antigamente, hoje é tudo malvace. Se chamava bombaceae porque o fruto ele tem uma deiscência explosiva. Então, conforme o fruto vai amadurecendo, ele vai lançando gases. Então, para quem já fez ou vai fazer fisiologia vegetal, vocês vão entender que esses gases são o etileno, né, que é para amadurecimento dos frutos, e vai aumentando a pressão interna dentro desse fruto. Aumenta, 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 chega uma hora que ele explode, por isso que chama bombaceae. E aí, ó, as sementes voam longe. As sementes do falso cacau, em muitas populações tradicionais consomem ela. Eles assam ela e comem como castanha. Ela pode ser utilizada na alimentação. A ordem Sapindalis. Então, aqui dentro a gente tem como principais sinapomorfias. Aqui eu já não tenho mais folhas simples, eu tenho folhas do tipo compostas e alternas, com disco de néctar. E aqui a gente tem pelo menos 2 famílias importantes, com importância para a área agronômica. Família Rutaceae e família Anacardiaceae. Se tivesse a florestal aqui, entraria também a família Meliaceae. Então, quem são a família Rutaceae? Família Rutaceae é a família dos cítricos, de um modo geral. Laranja, limão, mexerica e assim por diante. Família da arruda e do jaborandi. Se a gente pega ali arruda, laranja, limão,
A principal característica que vem na cabeça é o cheiro. Então, a laranja tem uma quantidade, laranja, limão, tem uma quantidade de óleos essenciais. É só vocês perceberem quando vocês descascam uma laranja, espirrar o óleo, de tanto óleo essencial que tem. E essa é uma sinapomorfia importante. Se vocês pegarem a arruda, que é uma planta tradicionalmente usada como místico, supersticiosa, a arruda ela tem um cheiro muito forte, muito peculiar. Quem já utilizou jaborandi, muito difícil encontrar planta hoje em dia, é uma planta que corre risco de extinção, mas se vocês pegarem, por exemplo, composição de shampoos que vai jaborandi, também tem um cheiro muito particular. Todo esse cheiro particular, ele tem a ver com esses óleos essenciais que estão dentro de cavidades. E as folhas também têm essas pontuações translúcidas, mas o pessoal aqui, o grupo aqui, na maioria dos casos, tirando os cítricos, tem folha composta e alterna com a presença de espinhos. Então, se a gente pegar os principais exemplos, eu tenho o jaborandi. O jaborandi é uma planta que está ameaçada de extinção. Então, ela está naquele livro vermelho da flora, que eu já falei para vocês, de plantas ameaçadas de extinção. O jaborandi ele é muito utilizado como tônico capilar, para evitar a queda de cabelo. Homens, principalmente, shampoos masculinos, quase todos eles têm na sua composição jaborandi. Esse composto jaborandi que evita a queda de cabelo, homem que tem medo de ficar careca, passa jaborandi no cabelo e assim por diante. Esse é o jaborandi verdadeiro. Tem outra planta que é chamada de falso jaborandi. A arruda, que tem toda aquela parte de simbologia, é uma planta medicinal, mas ela é muito mais utilizada como uma planta mística, ritual, para evitar mal-olhado, uma planta desse tipo. E aí a gente tem o principal polinizador da família Rutaceae, que são as abelhas. Então, os cítricos, eles são quase que dependentes exclusivos dessa pequena aqui, dessa abelha. E os cítricos, de um modo geral. Se a gente pegar a folha da laranja, do limão e amassar ela, a gente sente o cheiro do cítrico. A gente sente o cheiro disso na arruda também. Então, o óleo essencial ele é distribuído por toda a planta. Isso é uma característica interessante. Se eu pegar a florzinha da laranja e amassar, eu também vou encontrar esse óleo essencial. Então, a gente fala, amassou lá no mato, tem cheiro de laranja, de limão ou de arruda? É Rutaceae. É uma família que a gente acaba identificando basicamente pelo cheiro. Então, a gente consegue perceber essa particularidade. E aí, se eu pegar os cítricos, de um modo geral, eu tenho uma variedade absurda de frutos. Então, eu tenho desde as laranjas comuns, como a laranja pera, a laranja Bahia, mas eu tenho outras variedades. Então, só para vocês terem uma ideia do tanto de variedades de frutos que eu encontro num único gênero, que é o gênero citros. Então, limão siciliano, Tahiti, limão rosa, limão galego, laranja sanguínea, e assim por diante, laranja quincã, e por aí vai. Então, a gente tem uma diversidade muito grande, e essa diversidade é muito aproveitada. Então, eu vou mostrar, esse vídeo eu não vou passar inteiro, não, só vou mostrar um pedaço deles para vocês entenderem a importância da laranja para a economia do país. Eu sou Antônio Vitorino Bardim, sou citricultor há 34 anos. Mais ou menos nós temos hoje umas 25 variedades de laranja. Então, isso quer dizer que o ano todo nós temos produção de laranja. E hoje estamos próximo de 1 milhão de pés de laranja. A laranja é uma parte da agricultura, a colheita nunca vai ser substituída por máquina. Ou por quê? Ela tem fruta boa de colher, fruta que ainda vai demorar algum tempo para ficar pronta para a colheita, e fruta que vai levar mais de 6 meses ainda para ser colhida. Como começa o processo dela? Da colheita da fruta, que o colhedor colhe, para as caixas, das caixas carregada no caminhão,
o caminhão transporta até o packing, lá é feito o processo de seleção de qualidade. O que é isso? Ela sai do caminhão, entra numa esteira, entra no processo de lavagem, que a gente faz ela com sabão normal, também um pouco de cloro. Tá? Depois ela é secada, 100%, é feito um processo, um pré-polimento, passa por um processo de aplicar uma cera, que ela é a base de carnaúba, prolonga mais a vida dela, que essa cera não deixa ela pegar umidade e nem deixa também o ar tirar a umidade dela. Faz com que ela dura de 3 a 4 dias de vida a mais. Aí ela vai para um processo de classificação, tamanho por tamanho. Cada tamanho é embalado numa caixa. E esse é o processo da laranja, desde a colheita até chegar na boca do consumidor. Ainda, a melhor maneira de se consumir uma laranja, se consumir uma fruta dessa, seria realmente descascando ela, um processo normal, e chupando ela normalmente. Você vai conseguir melhor qualidade das vitaminas que ela tem, tá? Sendo que ainda sentir melhor o sabor dela. Então, só para vocês terem uma ideia da laranja, da sua importância, como é que ela é selecionada, como é que ela é trabalhada. Hoje em dia, a produção de laranja, ela está concentrada ali no Sudeste, né, principalmente no estado de São Paulo, e ela é bastante destinada à indústria do suco. E esse suco, na maioria das vezes, ele é um suco tipo exportação. Então, ele é montado para a indústria de suco, essa polpa, né, retirada, depois extraída, direcionada para a indústria de suco e vai para exportação, principalmente para os Estados Unidos. Mas a gente também tem, dentro da família Rutácea, outras plantas com importância, por exemplo, madeireira, como o pau-marfim, que tem essa madeira mais clara, né? E é isso para a Rutácea. Dentro da ordem Sapindales, a gente também tem a família Anacardiaceae. E a família Anacardiaceae também é uma família bastante típica. Eu tenho representantes nativos do Brasil, com algumas frutíferas, como manga e caju. São plantas típicas brasileiras. A manga, ela veio de fora, mas se deu muito bem, espalhou pelo Brasil inteiro. O caju já é uma planta nativa do Brasil. E o que eu posso falar das Anacardiaceae? Eu tenho uma série de características da Anacardiaceae, mas que caju e manga sempre vão ser exceção. A maioria das plantas da família Anacardiaceae tem folhas compostas, tirando caju e manga. Só para vocês terem uma ideia. Então, as plantas típicas aqui do Brasil, a gente tem outras características. Então, na hora que a gente pega as sinapomorfias, eu tenho um único carpelo fértil. E isso é uma característica importante. Na hora que eu pego as florzinhas de manga, de caju, o que a gente percebe? As árvores, elas têm uma quantidade absurda de flores, então, manga, quando está em época de floração, produz uma quantidade muito grande de flores. Caju, a mesma coisa, mas poucas delas vão formar frutos. Poucas delas formam frutos porque apenas um carpelo é fértil. E aí a gente encontra um óvulo por lóculo formando aquele fruto que a gente chama de drupa, que é o fruto que tem caroço. Uma outra característica são os canais de resina. Então, são plantas que têm um odor característico. Eu costumo dizer para os meninos, né? Vai para o mato, coletou uma planta, amassa a folha. Tem cheiro de manga? Tem. Se tem cheiro de manga, é Anacardiaceae. Isso é uma característica muito típica da família, porque o cheiro de manga é um odor exclusivo da família Anacardiaceae. Na maioria das plantas tem flor unissexual, a planta é dioica com sexo separado, masculino e feminino, tirando o caju e manga, que tem flores hermafroditas. Então, olha lá a quantidade de flor que produz, caju e manga, mas formam poucos frutos. Lembrando que o caju é um pseudofruto, o fruto verdadeiro do caju é a castanha. Essa parte carnosa consumida aqui é o pedúnculo da flor, é o cabinho da flor que se torna carnoso e suculento. Então, por essa dificuldade de ter apenas um carpelo fértil,
a gente tem uma produção muito grande de flores, mas poucos frutos produzidos. Para a manga, a mesma coisa. Então, aquele cheiro de manga é dessa resina que dá o cheiro da manga. E aí eu tenho outras plantas. Essa aroeira, chamada de chorão ou falso chorão, ela é uma planta muito utilizada para arborização urbana. Ela é bem utilizada mesmo. Então, a gente encontra aí espalhada pelas cidades como uma árvore de arborização urbana. E aqui dentro, a gente também tem a família Meliaceae, que é a família do mogno, do cedro e do nim. O nim indiano, o pessoal andou plantando bastante na cidade, uma planta horrorosa como arborização urbana, porque ela é uma planta indiana, chega aqui, ela libera uma série de substâncias que são tóxicas para as abelhas. Então, o nim não é uma alternativa de arborização urbana no Brasil, porque ela mata abelhas e aí é complicado. É uma planta bastante perigosa, mesmo tendo bastante espalhada aí pela cidade. A gente tem os estames e com os filetes unidos, formando um tubo, e o estigma, ele parece um chapéuzinho, ele é expandido, assim, a pontinha do gineceu. E as principais características, além das folhas compostas, é essa casca vermelha, que dá a cor da madeira do mogno, que dá a cor da madeira do cedro e do nim. Então, a gente tem essa coloração marrom avermelhada, que são plantas muito utilizadas na indústria madeireira, como cedro e como mogno. E aí, uma curiosidade, né? O mogno é uma planta protegida por lei. Ele foi muito explorado, retirado de maneira indiscriminada. Hoje, a população de mogno, ela diminuiu tanto que hoje ela é protegida por lei, é uma árvore que você é proibido de retirar, além só de áreas de manejo legalizadas e assim por diante. E aí, uma curiosidade, né? O metro cúbico cerrado, ele chega a valer a $1.400 no mercado internacional, mas ele custa apenas R$ 25 o metro cúbico na floresta. Então, uma árvore de mogno com cerca de 5 metros cúbicos e mais de 200 anos de idade é comprada ilegalmente, isso é retirada ilegal de madeira, por madeireiros em terras indígenas do sul do Pará, por R$ 125. Então, uma árvore que vai valer quase $10 mil, ela é retirada por R$ 125 ilegalmente. Então, para a gente entender um pouco desse disparate, é uma coisa que a gente ainda enxerga, a gente ainda encontra por aí. Vou falar um pouquinho das madeiras aqui, um videozinho. Agro, a indústria riqueza do Brasil. Madeira é agro. O Brasil tem 7 milhões de hectares de florestas plantadas. Do eucalipto vem a celulose, que está no papel e na embalagem. O país é o maior exportador dessa matéria-prima. Em 2015, campo e indústria faturaram 69 bilhões de reais. Madeira está na escola, está na carteira, no lápis, no livro, no caderno. Madeira é a lenha da pizzaria, está na escada, no assoalho, na janela. Cedro, mogno, teca, paricá. O cultivo dessas árvores abastece a indústria de móveis. E cada árvore plantada diminui a procura de madeira extraída ilegalmente da Amazônia. Madeira é agro. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Está na Globo. Então, vocês podem ver, só um instante aqui, vocês podem ver a importância dessas madeiras aqui para o nosso país. E a última ordem, e essa é uma ordem exclusivamente para a agronomia, essa daqui é uma ordem que a gente nem fala para o pessoal da florestal, e a gente já tem os contrários, né? Então, eu tenho plantas que eu falo só para florestal, e essa daqui é uma família que a gente vai falar só para agronomia, que é a ordem Brassicalis com a família Brassicaceae. Lembra, algumas famílias têm nomes conservados. O nome conservado de Brassicaceae é Crucíferi. Crucíferi porque as flores têm formato de cruz. Essas 4 pétalas livres, elas formam uma cruz. E essa é uma característica muito típica da ordem, da família Brassicaceae. Então, o que a gente tem? A gente sempre vai ter o ginóforo. Então, o que é o ginóforo? Para quem não lembra, né, das aulas de morfologia. O ginóforo é quando eu tenho um pedestalzinho que levanta o gineceu. É como se fosse um cabinho ali dentro da flor
que deixa a gineceu mais posicionado para o lado de fora da flor. A gente tem filetes longos e exertos, então sempre os estames estão para o lado de fora da flor, e esses dois carpélos. Isso daqui é sinapomorfia, mas as características diagnósticas da família, a gente consegue perceber. Então, eu vou mostrar aqui nas fotos, que eu acho que é mais fácil, né, da gente entender. Toda brasicácea tem 4 pétalas. Então, elas formam esse formatinho de cruz. Isso é muito típico de brasicácea. É uma flor tetrâmera com o formato de cruz, formando esse X, né, ou a cruz. E os estames sempre são tetradínamos. O que é um estame tetradínamo? Quando eu tenho 4 estames grandes e 2 pequenos. Ou seja, a flor tem 6 estames, 4 grandes e 2 pequenos. Só para vocês terem uma ideia, a família brasicácea é bastante diversa. É a família do rabanete, do brócolis, da couve-flor, da couve, da mostarda, da raiz forte, da canola, da agrião, do repolho. E eu vou mostrar na próxima foto uma característica bastante importante. Uma grande família de plantas alimentícias. E esse daqui é um pouquinho da história. Eu acho que, assim, quando vocês forem estudar melhoramento genético, eu tenho certeza que a professora de melhoramento genético, ou até da própria genética, vai mostrar o exemplo da mostarda. A mostarda silvestre, essa plantinha aqui, a espécie dela é Brassica oleracea. E ao longo do tempo, ela foi sendo modificada geneticamente, ela foi sendo produzida um melhoramento genético diverso para cada parte dela. E a partir dessa única mostarda silvestre, eu tenho a criação de pelo menos 5 plantas diferentes. Então, a partir da mostarda silvestre, eu tenho a produção de couve-flor. O que é a produção de couve-flor? É quando eu maximizo a produção de flores da planta, então ao invés dela produzir uma florzinha aqui por haste, ela vai produzir 300. E essas flores são estéreis. E aí a gente tem a produção da couve-flor. A gente tem o brócolis, é muito semelhante da couve-flor, mas a flor ela fica sempre fechadinha, então não é que a flor é estéril, ela não tem órgão reprodutivo, mas é uma flor que ela para o desenvolvimento bem no início. Então a gente tem aquelas florzinhas fechadas, que é o que a gente consome no brócolis. O que aconteceu com o repolho? Então, esse espaço entre nó e entre nó, ele foi diminuído cada vez mais. Então, as folhas, elas nasceram agrupadas. Então, a gente tem a produção do repolho. O repolho crespo é a mesma coisa, só que a gente amplia a base foliar. Então, a gente tem o repolho todo com aquela florzinha, aquela folhinha toda rugosa. E a gente tem a couve de Bruxelas ou couve rábano, que é reforço dos meristemas laterais, produzindo esses brotos. Todas essas são Brassica oleracea. Todas elas pertencem à mesma espécie, mas vocês vão ver como elas são distintas entre si. E todas elas são produtos alimentícios com uma importância bastante grande, principalmente na agricultura familiar. Então, é a mesma figura para mostrar que lá fora, além do brócolis, da couve-flor, do repolho, dessa couve rugosa, a gente também tem a produção do que eles chamam de raiz forte. A raiz forte é a matéria-prima daquele tempero japonês que o pessoal usa bastante, que é o wasabi. Então, o wasabi é aquele tempero verdinho, ardido, que só é proveniente dessa raiz forte, que tem esse sabor bem ardido, bem forte, bem acentuado. Então, para vocês entenderem, como anos de melhoramento genético, eu posso produzir plantas muito distintas entre si e todas elas com potencial de alimentação muito grande. Essa é uma família muito, muito importante. E aí eles chamam, né, que é a família da mostarda. E nessa figura eu gosto muito dela porque ela reúne as características principais da família Brassicaceae. Então, 4 pétalas em formato de cruz. Olha os estames tetradínamos. 1, 2, 3, 4 grandes e 1, 2 pequenos. Então, a gente tem esse padrão aqui de estames tetradínamos. E o fruto, geralmente, é um fruto seco que a gente chama de síliqua. Muita gente confunde ele com a vagem. Ele tem o formatozinho de uma vagem.
Só que a vagem, ela abre pelas pelas duas valvas longitudinais, ao longo ali do comprimento do fruto, e a semente está lá dentro, né, de um dos lados. Na sílica, ele abre pelos 4 lados. Então, esquerda, direita de um lado, esquerda, direita do outro lado, e fica uma estrutura central que a gente chama de répulo. E essa estrutura central, geralmente eu tenho sementes aladas aqui dentro. Esse frutinho a gente chama de sílica. Ele é muito parecido com a vagem na aparência, mas na concepção ele é muito diferente do próprio legume da vagem. Dentro da família, além de todas as plantas com potencial ornamental, eu tenho essa plantinha mais para o hemisfério norte. Ela é uma planta invasora bastante comum que pode levar à intoxicação severa de gado. Então, essa é uma planta tóxica ou daninha que tem uma importância bastante grande, principalmente em pastagens. Essa é uma planta mais complicada. E aí, a mesma figurinha para mostrar o que é a sílica, né? Ó, abre pelos 4 lados, e fica ali uma estruturinha central com as sementes. Então, mostra aqui, ó, dois dos 4 estames grandes e os 2 estames pequenos e o gineceu aqui. Esse finalzinho da aula são outras famílias botânicas em rosídeas. Eu gosto de mostrar para vocês entenderem um pouco da diversidade das rosídeas, mas ela não vai cair na prova, por exemplo. É só para vocês entenderem que eu tenho outras famílias botânicas dentro das rosídeas que vocês conhecem do dia a dia. Por exemplo, família Sapindaceae. Família Sapindaceae é a família do guaraná. Então, o guaraná é uma planta amazônica bastante importante no país. E eu tenho uma outra planta comestível que é a lixia, que é da mesma família ali do guaraná. Eu também tenho a falsa copaíba. Então, retira-se óleo, é uma planta muito utilizada como planta melífera, para atrair abelhas. Então, quem trabalha com colmeias, geralmente planta esse curvatão ou falsa copaíba em volta ali das colmeias, né, que ele tem para trabalhar. Pode ser utilizada na recuperação de áreas degradadas, como uma planta com crescimento muito rápido, pode produzir madeira, tem uma série de fitoterápicos relacionados a ela. E para a aula de hoje, deixa eu minimizar aqui. Compartilhamento. Para a aula de hoje, eu acho que é isso. A gente faz esse finalzinho ali com as rosídeas para mostrar a diversidade dos 2 grupos. Então, a gente falou fabídeas na aula passada e malvídeas na aula de hoje dentro das rosídeas. Certo? Alguma dúvida? Sim ou não? Não, professora. Não, né? Não, a gente senhora. tem uma diversidade muito grande dentro das rosídeas. Eu só pincelei as que são mais importantes, as que têm uma importância principalmente voltada para o lado da agronomia. Então, lembra, eu vou deixar uma tarefinha para vocês na sexta-feira, para vocês fazerem. Ela vai ficar aberta, como sempre, por uma semana, né? Então, eu abro ela, tipo, sexta e fecho na sexta. E terça-feira próxima, a gente começa as asterídeas. Lembrando que as eudikotiledôneas, rosídeas e asterídeas são o nosso último conteúdo. Então, a gente termina ali o conteúdo das eudikotiledôneas de modo virtual, ali, finalzinho de novembro. Lembrando que a gente tem o trabalho, e o trabalho vale meio ponto na média. Certo, pessoal? Dúvidas? Nenhuma? Não. Certo, então, gente, muito obrigada pela participação. Eu encontro vocês essa semana ainda. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até, professora. Tchau.